Salvador, capital do conhecimento jurídico do mundo, são 11h03 e hoje já estamos com duas presenças mega, hiper ilustres, então vou logo apresentar para você segurar a sua audiência conosco aí. Hoje a gente vai falar sobre temas atuais de direito civil, ou seja, vamos ficar aqui 72 horas seguidas falando e até... Rafael calado. Pra falar o primeiro programa, né? Porque hoje o direito público aqui não tem... Sirva, galera, comigo não tem isso não, irmão. A gente ajuda de algum jeito. Meu querido amigo doutor Rodolfo Pamplona, o homem multitalentado. Boa e noite. Elegante. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito bem, que bom estar de volta aqui na nossa Rádio Metrópole, neste programa Aula Extra, com essa inteligência fantástica do professor Rafael Pretacioli e essa figura encantadora, tão inteligente quanto bela, a professora Ivelira. Ó, não durmo hoje, viu? Vale a pena só o convite, só para a introdução. A gente podia gravar. DJ, você gravou aí, DJ? Grava aí, todo dia a gente vai colocar pra gente escutar isso quando a gente acordar. Ô, Rafa, olha que aula de autoestima. Todo dia quando a gente acordar, antes de dar bom dia a qualquer pessoa, a gente bota essa fala de Pamplona e tá tudo certo na Bahia. Professora Fernanda Barreto, seja muitíssimo bem-vinda aqui. Obrigada, amigo. Obrigada, um prazer enorme estar aqui nessa aula imperdível, essa quase madrugada que com certeza vale muito a pena para falar dessa área que eu tanto amo, que é o direito civil. Sou civilista de carteirinha, vim aqui representar a classe. A gente expulsa o Rafael daqui a pouco. Eu acho que hoje tá o pessoal do direito privado aqui, e nosso amigo Rafael está aqui, vai servir o cafezinho para todo mundo. Eu quero ver quem tem coragem hoje de entrar no ar e dizer se direito civil é perfumaria. Só quero ver quem vai ter desafio. Eu acho que tem que lembrar que eu luto boxe. Vambora. Eu não vou falar, não. E na presença de professor Pamplona, que além de civilista, também de escola, juiz laboralista, ainda faz o cruzamento com as duas áreas, professor de metodologia de pesquisa, realmente multimídia, muito talento. É um prazer enorme. Hoje muito bem acompanhado de doutora Fernanda Barreto, o maior talento da nova geração de civilistas, encantadora, sem sombra de dúvida, ela que é a capitã das novas civilistas brasileiras. Essa nova. Capitã, é? Capitã. Eu gostei. Você gostou, Rafael? A capitã Marvel chegou no empoderamento feminino. Então, assim, vamos lá. Professor, vamos então, já que a gente colocou um tema mais aberto, como uma ideia de novos temas de direito civil, que também é o que não falta, né? Sim. E pra você é novo mesmo, né, Rafa? Pra mim, qualquer tema de direito civil é novo. Não, sem problema. Falou casamento, é novidade. Não sei nem como é que funciona. Não, mas fora o meu, eu tô por fora. Eu queria que você começasse, professor, justamente com essa visão mais ampla. O que é que a gente está falando? O que é falar de direito civil hoje? Olha, falar de direito civil é falar, sem sombra de dúvida, numa expressão que ficou consagrada por Miguel Reale Júnior, na Constituição da Vida Privada, o Código Civil, como algo que rege a nossa vida desde antes de nascer até depois de morrer. Nós temos, sem sombra de dúvida, o ramo mais abrangente do campo do direito. E isso, na verdade, exige um conhecimento enciclopédico. Falar de direito civil é falar realmente de algo que não pode se limitar a uma única cadeira, uma única disciplina, um único conhecimento tópico. Na verdade, você precisa ter uma visão ampla o suficiente para compreender a matéria. Mas isso, tradicionalmente, às vezes, quando se falava sobre temas de direito civil, as pessoas tinham uma visão assim, careta, quadrada, de imaginar que o direito civil fosse uma coisa modorrenta, alguma coisa de perfumaria, alguma coisa que servisse apenas para falar nas nuvens, e quando na verdade o direito civil tem a cabeça nas nuvens e os pés no chão, porque de fato nós temos um campo muito amplo de atuação, não somente no direito civil como ramo abrangente, mas também nas novidades, né? Se nós fizermos aí um panorama sobre novos temas de direito civil nos últimos anos, nós podemos ver quase todas as cadeiras, nós vamos ter novos temas. Se a gente pensa em parte geral, há toda uma rediscussão de efeitos sobre a disciplina da capacidade em função do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí diz, mas isso já tem 3 anos, mas perceba que há até hoje questões complexas sobre situações de pessoas, nós temos sempre alguém na família que está com alguma dificuldade de expressão, e aí não sabemos como fazer, e a gente tem a dúvida do cidadão sobre isso, de parte geral, mas puxando para outros campos de atuação. E se duvidar,
a gente vai ter uma próxima mudança, porque com a mudança da política de saúde mental, sim, sem sombra de dúvida, a mudança agora sobre internamento compulsório, que na verdade foi uma especificação dentro daquela pauta anterior. Então nós temos aí alguns aspectos que pode ser uma pauta aqui do Aula Extra daqui pra frente, né? A gente tem no campo anotando produção. A produção não veio hoje. A produção, que peninha. E registrar, então, aproveitar o momento para registrar outras ausências. Aqui. Professor João Glicério, parabéns por não ter vindo mais uma vez. Olha, João Glicério de Andrade também, viu? Estão concorrendo os dois. Então, assim, João Glicério foi me orientando no mestrado. Eu já estou tirando o ponto dele aqui. Muito bem. Então, nesse ponto, nós temos no campo da responsabilidade civil, sem sombra de dúvida, temas desde a Constituição de 88, mas a Constituição de 88 já tem, nós temos mais aí de um tempo de mais de 30 anos, mas espera um pouquinho. Quando a gente para pensar que até hoje nós não temos segurança suficiente para falar sobre reparação integral, quantificação de danos morais, parâmetros objetivos, temas que dentro de parte geral, reprodução assistida, por exemplo, né? Todas as novas formas de concepção da vida. Da última vez ele veio aqui falar da medida provisória da liberdade econômica, isso pro direito empresarial, né? Eu estava seguindo a ordem, fazendo aí, vai seguindo. Após o AMP para trabalhar em direito empresarial, nós podemos falar no campo dos direitos reais, sobre a multipropriedade, a discussão sobre o distrato imobiliário, sobre o direito real de laje. Há, sem sombra de dúvida, uma quantidade enorme de novos temas. E para, talvez, não a cereja do bolo, mas sim, talvez como um piece de resistance, né? Pensar especificamente no campo das relações de família, que há um universo, e tendo a encantadora professora Fernanda Brito, que domina esse tema muito melhor do que eu, pode analisar todos esses aspectos relacionados às novas estruturas familiares, a discussões sobre novas formas de relações afetivas, e pensando que amanhã ou daqui a pouquinho é Dia dos Namorados, discussões sobre as novas estruturas de relações familiares cada vez mais complexas. Então vou perguntar, Fernanda. Pergunte. Essas estruturas familiares são novas realmente? Professora que é velho. Ive Lira, minha amiga querida. Ive foi minha colega na Unijorge durante muito tempo. Tive o prazer de dividir a cadeira de civil com ela, várias matérias. Ive, na verdade, não são novas, né? A maioria dessas formas de relações, ditas como novas, são antigas, existem desde que o mundo é mundo, como as relações homoafetivas, tá? Como as relações de poliamor, como as relações ditas paralelas, que é um termo que o professor Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do IBDFAM, grande referência do direito de família, não gosta, ele prefere simultâneas, né? Que paralelas nunca se encontram, e ele diz que isso não traduz. São paralelas que se encontram no infinito da razão. Pois é. Isso não traduz o que são essas relações de pessoas que vivem às vezes a vida toda, né? Numa relação juntas, 30 anos, 40 anos. O poeta Carlos Drummond de Andrade tinha uma concubina, né? Como se chamava, e ainda se chama, né, Ive? Porque sim, a relação paralela de alguém que é casado e vive a relação matrimonial é chamada de concubinato. Ele morreu de mão dada com a concubina, a esposa já tinha falecido, e a gente fingia que, o que acontece é que a gente fingia que não via dentro do direito essas relações, elas não estavam incluídas no laço jurídico. E o que a Constituição Federal de 88 fez, quando consagrou o princípio da multiparentalidade, não, que já é um tema novo, eu quero falar da pluralidade das entidades familiares, que no artigo 226 caput, foi justamente abraçar essas possibilidades que são fatos sociais antiquíssimos. Foi dizer, olha, nós nos abrimos a partir da lógica de repersonalização do direito civil, do foco na pessoa humana, na sua dimensão inexorável de dignidade, e a partir dessa repersonalização não podemos mais fingir que não existem essas famílias que existem, que estão aí, que demandam do judiciário respostas e que o judiciário teima em jogá-las, lançá-las para as varas cíveis não especializadas, as não varas de família, né? E dividem seus bens, por exemplo, como se fossem sociedade de fato, como se as pessoas fossem sócias. E há casais homoafetivos viviam, Rodolfo, só me perdoe, isso até 2011, até outro dia. Né? Então não são novas, só para concluir de fato, Rodolfo. E há nesse campo, é preciso pensar que há uma diversidade decorrente da própria noção de liberdade. É um conceito sartriano, nós somos responsáveis pela nossa própria liberdade. E quando pensamos em novas estruturações ou novas definições de
formas de relação que talvez já existiam, a gente, na verdade, constrói uma nova tipologia de formas de relação. É interessante falar isso. Eu aprendo muito com os meus alunos, né? E aí, outro dia, conversando com um orientando, né? Porque, para quem é coroa como eu, né? A professora Ive, a professora Fernanda são novinhas, mas eu que sou um coroa, né? Você é pré-histórico e limite a sua insignificância hoje, que você está servindo um cafezinho. Direito público hoje não fala. Gente público tá liberado. Então, eu sou um coroa, né? Eu sou da época que a gente namorava, noivava, casava. Mas, e como três, ou talvez como uma etapa, ou como etapas da formação de uma estrutura familiar, né? E aí, na verdade, a gente começa a perceber que não somente no reconhecimento da pluralidade das relações afetivas para pensar na questão da união estável, mas também em novas formas de relação afetiva, não necessariamente numa conjunção ânimos de construção de família. E isso, para ficar... Eu faço isso às vezes na palestra cantada, refletindo como a gente vai compreender essa nova estrutura. Porque o outrora namoro agora já encontra um respaldo no STJ para dizer, ó, há namoro e namoro, há namoro e namoro qualificado, para pensar em alguma estrutura próxima. Aí, de repente, as pessoas não mais só não namoram, as pessoas ficam. E aí, outro dia eu aprendi com meus alunos, vem cá, ela é sua namorada? Não. Ela é sua ficante? Não. Minha crush? Ela é o quê? Ela é minha crush, ou a minha peguete, ou a minha não sei. Aí eu quero tentar entender essa tipologia dentro das múltiplas possibilidades de constituição e de manifestação do afeto. Por quê? Porque todo afeto nos interessa, mas nem todo é família. Muito bem. Jesus amado. Agora, deixa eu participar uma vez só aqui. A gente permite. Você vai entrar no sistema de cota hoje. É o sistema de cota dos publicistas. Pessoal, pra mim sempre foi um problema, inclusive objeto até de pesquisa quase. O descompasso de velocidade do direito em relação à vida real. Sim. Então, em uma velocidade muito menor, obviamente, do que a vida real vai evoluindo. E o direito tentando acompanhar ali, novas normas chegando, mas a gente sempre tem aí um gap, no caso do Brasil especificamente, de anos. Isso. No caso do direito civil, que pra mim, que não sou da área, Sim. Pra vocês que são, com certeza isso deve ser mais claro, em que me parece que as alterações da vida real são ainda mais velozes do que em qualquer outro ramo que a gente possa conversar. Como é que isso fica em relação à normatividade? Porque me parece que isso carrega tudo no judiciário, porque o legislativo ele não consegue responder de fato, e é o judiciário quem vai... Onde eu quero chegar? Talvez seja hoje o judiciário o grande legislador de direito civil no Brasil, não? Na verdade, a gente precisa entender que falar de direito civil é falar de um universo. Entende? Nós não estamos falando somente de um pequeno campo de atuação. Realmente uma atuação de toda a vida. E como diria o Garfield, é difícil ser modesto quando se é o melhor. Então nós estamos realmente trabalhando com um universo extremamente amplo. Nós temos no campo do direito civil construções que são absolutamente estáticas. Quando damos aulas de obrigações, por exemplo, trabalhamos às vezes com institutos que são seculares, diria mais, milenares, com base no direito romano. Dá para estudar as noções básicas de direito, mas da mesma forma, há campos que não dá para estudar com um livro que não seja deste ano, por onde trabalha nas relações de família, por exemplo, por causa da dinâmica social. Na verdade, quando trabalhamos com direito civil, trabalhamos com um universo que diz respeito ao direito do dia a dia. E nesse ponto, há estruturas que são mais estáticas e outras que são profundamente dinâmicas. Esse dinamicismo se manifesta do ponto de vista da construção normativa, muitas vezes naquilo que se convencionou chamar de ativismo judiciário, numa atuação que é uma provocação. E eu costumo dizer com muita frequência, e fazendo homenagem a vocês três que atuam na advocacia, eu costumo dizer que a jurisprudência é um caso típico de apropriação intelectual indébita. Quem faz jurisprudência... E a semana passada a gente citou isso, advogado. O advogado. Então, quem faz jurisprudência é o advogado, o juiz só leva fama. E são os senhores nas provocações decorrentes de fatos da vida que fazem com que o poder judiciário se manifeste. E é claro que na ideia de dinamicidade das relações afetivas, principalmente no momento pós-Constituição de 88, com o gozo da liberdade de forma plena que a gente não pode perder,
de forma alguma, repita aí, não pode o quê? gozo da liberdade de forma alguma, que a gente não pode perder de forma alguma. O princípio da vedação é retrocesso social, não é isso? É algo que faz com que essa dinamicidade se torne exponencial. E o que é interessante, por quê? Porque costuma-se dizer, já é uma frase conhecida, que o direito é o último vagão do trem da história. Né? E talvez no campo do direito público seja a última cadeira deste vagão, né? Porque por causa dessas estruturas tradicionais. Fica em pé. Assim, tá certo. Vai de morcego no final. O importante é chegar. Em pé ou sentado. Mas é preciso efetivamente compreender isso. Já como nós estamos trabalhando com fatos da vida, em uma dinâmica que as pessoas estão buscando a realização de seus projetos de felicidade, nos seus projetos familiares, nos seus projetos afetivos, naquilo que sonham como o ideal para suas vidas, não dá limites para sonhar, não é mesmo? E eu vou só complementar, Rafael. Diga aí. Rodolfo falou aí no final, nessa pegada romântica, talvez em homenagem ao Dia dos Namorados. Não, a pegada romântica das várias possibilidades de vivências afetivas e tal. E eu vou dizer, do ponto de vista de quem milita muito com direito de família e sucessões, né, ou das famílias diariamente, a quantidade de situações de infelicidade e de problemas nos campos de relação familiar é indimensionável. Tolstói tem uma frase, né, naquele livro Ana Karenina, que ficou famosa, dizem que a abertura mais perfeita de livro, da história, de romance, ele abre dizendo: todas as famílias felizes são iguais, mas as infelizes o são, cada uma à sua maneira. E a gente milita exatamente com essas peculiares maneiras de infelicidade no campo das famílias diariamente. Então, não há quase um caso igual ao outro. Há situações que você enquadra dentro de esquemas. Isso aqui é alimentos, isso aqui é guarda, isso aqui é alienação parental, isso aqui é partilha de bens. Mas, na verdade, cada família chega para o advogado e a advogada com suas muitas peculiaridades. Então, o que acontece é que, de fato, a norma não consegue dar conta da diversidade de situações, da pluralidade de situações, porque a norma é genérica, né? Inevitavelmente, o DVC é genérico. E além de tudo isso, com as mudanças sociais que estão acontecendo de modo muito mais veloz, por conta da revolução tecnológica, das novas formas de se relacionar que ela trouxe para a sociedade. Gente, a gente está falando hoje de traição por WhatsApp, de traição por aplicativo, Sim. de problemas, agressões feitas em redes sociais, coisas que há 10 anos ninguém... Outro tipo de agressões, né? Exatamente, porn revenge, vingança pornográfica, coisas que só a tecnologia, as novas formas de se relacionar através dela, nos colocaram como problemas. Então, o que acontece é que, como o juiz ele não pode não apreciar o problema do cidadão, princípio da inafastabilidade, etc., a questão chega, ele vai ter que resolver. E né? sem combinar com a parte contrária, né? E nesse ponto, mandando um abraço aqui pra doutora Regina Carvalho, que tá mandando um abraço aqui pelo Facebook. Um grande beijo pra senhora. Regina. Galera, ó, o pessoal já tá assistindo a gente pelo Facebook, você sabe que você acompanha a gente também em vídeo lá na página Programa Olá Extra. Olá, Você viu que a barba de Rafael tá bem feita hoje. Eu acho assim, olha, tá... Muito bem cuidado. Já tem o pessoal aqui assistindo e acompanhando. Levi Moscovitz manda aqui pra gente um abraço. Boa noite, grandes mestres. Queria pedir um abraço aos integrantes do grupo Intercrimes. Tá aí o abraço pra você, viu, Levi? Abraço. A Aline Batista manda aqui mais uma noite assistindo aula extra na TV. Muito bem. A TV dela é em braille, né? Porque ela é cega, então. Poxa, sensacional. Muito bom, muito E o bom. Vieira adora esse programa, inclusão. parabéns. Inclusão, sim. A Aline pergunta se eu mudei o lado do meu penteado. Está fabuloso, obrigado. Não mudei, foi involuntário, mas fabuloso de qualquer jeito. Manda essa parte. Ele hoje não dorme. Meu Deus do céu. Fabiano Leitão manda aqui uma notícia que fala da OAB, que a OAB Nacional vai barrar advogado que cometeu violência contra o segmento LGBT. Eu acho que não tem uma legal. Aprovou uma súmula, exatamente. Jéssica Santos manda um boa noite. Vânia Pereira já manda aqui uma pergunta que eu vou ler, mas antes eu preciso falar os outros boa noites, né? Rose Andrade, saudade da professora Fernanda Leão. Te amo, professor. Ô, Rose, um beijo grande, assim, querida. Rose, pra você. Diógenes Soares manda aqui boa noite. O melhor dos melhores, direito civil. Eu diria há controvérsias, mas hoje eu posso apanhar. Concordarei. Não, que a bancada não é violenta. De forma alguma. Professor, já chegou uma pergunta aqui que foi direcionada inclusive para você.
Olha só. Professor Pamplona. Sônia Pereira, tá? Mandou a pergunta. Okay. O divórcio impositivo não estaria desvirtuando todo esse processo da relação afetiva que acabou de mencionar? Qual a sua opinião sobre este tema? Paulo, sem nenhum problema, mas embora a professora Fernanda é a especialista poderosa que vai querer também falar sobre isso, sem sombra de dúvida. Agora, é interessante aqui falar sobre divórcio positivo, porque desde a emenda constitucional 66, né, quando reconheceu-se a ideia do divórcio como exercício de um direito potestativo, sem precisar de requisitos temporais ou condicionamentos de separação ou outros dados, a compreensão de que o exercício de direito potestativo que depende de uma manifestação da parte contrária para sua cientificação, muitas vezes quando o indivíduo não queria se divorciar e desaparecia, né? Nós tínhamos uma situação em que a gente já propugnava naquela época por uma notificação por edital ou alguma forma que pudesse, para que o indivíduo pudesse fazer essa caracterização. De certa forma, pensar no instituto que está vindo aqui do divórcio impositivo, como uma manifestação do exercício de um direito potestativo, é algo que é atraente. Agora, tudo aquilo que é construído normativamente, sem a legitimidade do voto popular e da discussão pelo poder legislativo, é algo que a gente sempre soa como solução, fórmula mágica, né? Aquela coisa de tirar da caixa de Pandora do direito a solução para todos os males, só que quando o indivíduo traz uma solução, acaba criando mais problemas. Problemas esses que a professora Fernanda Barreto vai falar agora. Professora, por favor, na sua fala, traga para nossos ouvintes aí, para mim, principalmente. Sim. O que é o tal do divórcio impositivo? Sem sombra de dúvida. Pronto. O divórcio impositivo, também chamado de divórcio unilateral, é uma criação de um provimento do Tribunal de Justiça de Pernambuco, há mais ou menos um mês. Foi repetido pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, mas inclusive o Tribunal de Justiça do Maranhão já revogou o próprio provimento, porque o CNJ entrou em cena aconselhando que novos tribunais não emitam esses provimentos até que o tema seja melhor compreendido, melhor discutido, etc. No entanto, já existe movimentação no sentido de projeto de lei buscando tornar o divórcio impositivo legislação. E o que caracteriza o divórcio impositivo unilateral? A possibilidade que a parte que quer se divorciar tem de, independente da vontade da outra parte, da sua aquiescência, do seu consentimento, procurar um cartório e administrativamente realizar o pedido de divórcio. Já existe divórcio cartorário no Brasil, é importante lembrar, e lei. Lei 11.441 de 2007 cria o divórcio, separação, inventário e partilha em cartório. Consensual. Tá? Consensual e em tabelionato de notas, Ive. Esse novo divórcio impositivo, não é em tabelionato de notas, é em cartório de registro civil e não depende da concordância. Essa é a sua grande diferença. Houve muita controvérsia quando o provimento de Pernambuco veio à cena. Por quê? Por exemplo, o pessoal dos tabelionatos de notas se insurgiram contra, dizendo que haveria usurpação da sua competência para fazer divórcio administrativo, que a lei deu a eles a competência de fazer divórcio em cartório. Os responsáveis pelo provimento se defenderam o provimento alegando que não há sobreposição, na verdade não há usurpação, porque há, na verdade, competências distintas, já que o divórcio unilateral é em registro civil e o divórcio consensual, cartorário, é em tabelionato de notas. Então, o registro civil não pode fazer divórcio consensual. O registro civil só pode fazer divórcio em que só uma das partes peça o divórcio. A ideia é, de fato, desburocratizar o divórcio, como foi feito também nesse movimento do divórcio cartorário administrativo consensual. E reforçado esse movimento pela emenda constitucional 66 de 2010, que aboliu qualquer prazo para divórcio no Brasil. Não temos mais os famosos 2 anos de separação de fato ou 1 ano de separação judicial ou separação de corpos para conversão em divórcio. Não temos. Então, há uma tendência, é isso que a gente nota, de desburocratizar o divórcio. E o divórcio positivo busca solucionar aquilo que a máxima popular consagrou como não dou o divórcio. Quando uma das partes quer e diz, fulano não me dá o divórcio, Beltrana não me dá o divórcio, porque eu perguntei, ela disse que não dá de jeito nenhum, que morre brigando, né? E isso, infelizmente, ainda acontece. Vamos lá. Parece uma novela mexicana. Eu não lhe dou o divórcio. Aquela coisa assim, quando é no exercício. A liberdade é minha. É algo assim complicadíssimo. Quando um não quer, 2 não divorciam? É isso? Não, na verdade, quando um não quer, 2 podem divorciar sim. Só que aquele que quer vai ter que ir ao judiciário, até o presente momento, entrar com ação de divórcio, que será
necessariamente litigioso. Sim. Porque, embora o juiz não vá obstaculizar esse divórcio de forma alguma, pela insurgência do outro, não vai. Divórcio é direito potestativo. A decisão do juiz não o juiz não vai, decisão, não vai interferir esse pedido nunca. Uma relação jurídica processual, eu vou ter que fazer triangularização. Pois ter que verificar. Nunca uma palavra muito pesada para ser usada, porque eu já ouvi em mesa de audiência juiz Direito civil, em que então. não deveria, litigioso, ambas as partes concordavam com o divórcio, a discussão era meramente não quis dar liminar o divórcio, né? O juiz disse que não ia ficar com pepino do litígio só para ele, então que vão ficar juntos até o final. Exato, Nossa, ou seja, é a situação de pena eterna, talvez. Exatamente. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Jéssica Beringer, que mandou um abraço aqui pelo Instagram, falando aqui da musa Fernanda, aqui, dizendo aqui, ó. Um beijo enorme, até no story isso aqui. Ó, a gente já tem aqui Yuri Vieira. Absurdo, né, Ivi? Isso não poderia de jeito nenhum, né, gente? O juiz não poderia se negar a divorciar ainda mais que as duas estão concordando com o divórcio. O meio litigioso foi só. Por isso é que muitas vezes eu prefiro desmembrar as ações. Então eu entro com o divórcio puro, cru, digamos assim, só pedir divórcio, partilha em outra ação, né? Se a briga é pela partilha, ou se a briga é pela guarda, ou se a briga é pelos alimentos, para evitar que as pessoas fiquem amargando o grilhão que o casamento se torna quando você é obrigado a ficar ali acorrentado ao outro, simplesmente porque o juiz entende que não pode dar só o divórcio e continuar com o resto. Deveria poder, né? Mas enfim. Eu acho que a palavra... E aí talvez se você raciocina de forma inversa, de que para que haja casamento são necessárias pelo menos duas vontades. Para que o casamento permaneça, é necessário que persistam as duas vontades. Com certeza. Quando não houver mais duas vontades, não há casamento. Exatamente. Talvez a expressão mais adequada fosse divórcio unilateral. Por né? eu prefiro. O divórcio de iniciativa unilateral. Né? O problema é que às vezes o pessoal pega uma palavra marqueteira e aí depois ele tem que ficar explicando, né? É complicado. Agora, deixa eu só fazer uma observação, viu? Que eu acho interessante. É verdade. Eu já palestrei em um primeiro congresso de marketing jurídico da Bahia, vou palestrar no segundo agora. Observem o seguinte. Uma coisa importante notar para que o divórcio unilateral funcione constitucionalmente, ao abrigo da Constituição Federal, como tudo deveria ser no Brasil, né? Dentro do direito, entendo que precisa se solucionar uma questão que é a notificação da parte contrária. Porque, embora a parte contrária não possa se opor, o estado civil dela vai ser alterado com o divórcio. Sim. Concorda? E, por exemplo, existem questões práticas. De estado é necessário, e existem, além da parte emocional, você está divorciado sem nem saber que se divorciou da parte psíquica. Existe uma questão séria, por exemplo, com relação a bens. Quando você está casado, você precisa dar a outorga para o outro vender bens imóveis, por exemplo. Com exceção do regime da separação absoluta ou convencional de bens, todos os outros regimes exigem que você outorgue. Se você está divorciado sem nem saber que está, o outro pode vender bens que integrariam a meação sem o consentimento. Concordo. E aí abriria até a possibilidade de simulação na área familiar. Exatamente. Com a intenção patrimonial. Acho um instituto interessante. Ou seja, você já imaginou, acabou de surgir aquela casuística, uma pessoa casada, faticamente convivendo em lar conjugal, mas estando divorciada do outro sem saber. Mas isso já acontece em vários anos de direito. E a questão pensar da autorização conjugal, antiga ortodoxória, né? Verificar os efeitos disso são consequências que vão decorrer dessa situação de um divórcio que a pessoa não sabe. Com certeza. A questão da efetiva cientificação é aparentemente um óbice, mas na verdade deve-se imaginar como, talvez pensando na escala pontiana, né? Pensando no plano, mais do plano da eficácia do que do plano da validade. Ou seja, para a produção de efeitos e não propriamente no campo de um requisito para a caracterização, para a formalização do divórcio. Até porque as relações afetivas têm essa peculiaridade, né? Elas produzem efeitos não só entre as partes, mas também os efeitos sociais, né? Exatamente. Então talvez seja essa repercussão maior. Isso, porque o Estado está lá no cartório de registro, né, publicamente, como X. De repente vai mudar sem a parte sequer ter sido notificada. Acho meio complicado isso. Deixa eu ler o pessoal do Facebook aqui, ó. A Aline Batista tá aqui falando que o programa é toda terça, 11 da noite, para Yuri. Yuri manda aqui. Yuri, toda terça, 11 da noite, a maior audiência do conhecimento jurídico. Do programa. Interplanetário. Sim, ele mandou aqui, pediu que a gente mandasse um abraço pro pessoal de Vitória da Conquista, que tá todo mundo por lá.
nos ouvindo. Um abraço pro pessoal de Vitória da Conquista. Um abraço pro Vitória da Conquista, cidade delícia, deve estar um friozinho bom aí em Conquista, hein? Deve ser bom aí, eu chamo aí. Tô numa fase Sirimagal, me chama que eu vou, vamos aí. Gabriel Burgos manda excelentes mestres, abraços aos dois. Um abraço, Gabriel. Abraço à professora Ivilira. Um abraço. A Aline Batista pergunta se a Ivilira se não chegou o lanchinho. Não chegou lanchinho, nem produção, nem nada hoje. Lise Borges manda aqui grandes referências do direito civil brasileiro. Me alegra ter sido aluna de ambos. Muito bem, professora Lise. Beijo enorme. Beijo enorme. Aproveita para mandar uma pergunta que Lise não vai ter. Botou aqui, ó. Yuri complementa dizendo que está um frio congelante lá. Conquista, são todos queria estar nesse frio. E ele paga o quentão. Muito bem. Já é um atrativo. Lise pergunta se vocês entendem que é necessária a implantação do divórcio impositivo por meio de legislação própria. A bem da verdade, há muito tempo o nosso Congresso não legisla em matéria de família. Eu entendo que a legislação própria ela virá a calhar para pacificar as controvérsias, as questões, os problemas com os tabelionatos de notas. Mas acho que se a questão da notificação for bem resolvida, isso poderia se dar por provimento. Entendo que não haveria um problema, mas o professor Rodolfo pode falar. Tranquilo. Essa é uma... Elas vão deixar ela falar. Eu tô pensando aqui, as duas poderosas. Nesse ponto, é imaginar o seguinte, o campo natural é pela elaboração do processo legislativo, ou seja, para que haja discussão e a maturação necessária. Quando nós temos algo que é construção dentro ainda do âmbito do Poder Judiciário, seja por norma administrativa, seja por construção jurisprudencial que deve necessariamente ser paulatina, né? É algo que faz um processo de maturação em tempo recorde, ou seja, é mais ou menos como se a gente tivesse fazendo, para usar a expressão, um bebê de proveta. Em vez de seguir o método tradicional, a gente pode fazer de uma forma talvez mais... E é importante lembrar, professor Pamplona, que há uma base legal constitucional, né? Há uma base normativa constitucional que é o princípio da facilitação do divórcio. Agora, professores, eu sinceramente eu tô numa fase... Você não quer ver o príncipe? Não, o problema é que a gente está passando por um momento social de tantos extremismos que eu fico muito preocupada que qualquer questão de direito de família seja submetida hoje pelo Congresso a ser analisada. Na verdade... O extremismo, eu tenho medo do que saia. Na verdade, essa é uma questão que a sua preocupação é absolutamente relevante. Legítima. Porque é só pensar na união afetiva. A gente não tem até hoje uma disciplina legal sobre o tema. Nós estamos ainda numa canetada do CNJ, né? Para pensar no casamento homoafetivo, né? Para pensar nessa ideia. Porque o que temos uma decisão da união estável homoafetiva pelo Supremo. Importantíssima, né? E aí, que é a base uma decisão maior. Fantástica, mas o fato é que legitimou-se ou autorizou-se, para usar a expressão adequada, o casamento sem previsão legal. E até hoje não temos. Conversão, na verdade. Outro exemplo. Porque não é o casamento em si, mas a conversão, né? Não. O CNJ autorizou as proclamas. Nós temos amigos casados. Eles não foram, eles literalmente estão casando. Ou seja, celebrando o negócio jurídico do casamento. Sem uma previsão legal específica. Eu não tenho a menor dúvida que é necessário. Uma outra questão interessante, mudança de nome e gênero, independente de processo judicial e de laudos médicos para pessoas trans. Quando que isso passaria no Congresso? Dificílimo. Foi pelo Supremo. Está sendo pelo Supremo, é bom lembrar, desde 2018, tá? Caso inédito, inclusive o único caso de mudança de nome sem necessidade de processo a partir dos 18, né? Dos 18 aos 19 você tem como fazer administrativamente, mas a partir dos 19 só processo judicial para mudar até seu sobrenome, nome, qualquer coisa. Fernanda, eu adorei esse gancho assim. Falando na atuação do judiciário nesse sentido, você conseguiria apontar quais foram as grandes alterações nos últimos tempos que não decorrem de texto normativo, mas de um posicionamento jurisprudencial, porque você já me disse. A primeira e mais importante, relações homoafetivas de 2011, tá? 2017, multiparentalidade. Perfeito. 2017 também, se não me falha a memória, não, acho que multiparentalidade 2016, Ive, se não me falha a memória. 2017, união estável, sucessão, né? A questão sucessória dos companheiros, julgada inconstitucional pelo Supremo, artigo 1790, que é uma decisão de impacto social gigantesco. Porque hoje, mais de 20% da população vive sob a forma da união estável e não do casamento. E agora, os sistemas sucessórios foram identificados pelo Supremo.
aplica artigo 1829, que é a sucessão no casamento, também para a união estável. E essa questão da mudança de nome e de gênero. Agora a questão da homofobia, mais recentemente, julgamento pelo Supremo também, com grande repercussão da área de família. Acho que esses são alguns dos mais emblemáticos. E avisa doutor Rafael que é tudo direito civil. Perdido aqui. Tá vendo? Tudo direito civil. Tudo ramo de verdade. Resolveu aparecer aqui. Ele disse aqui, entrega ele. Ele não aparece Ele não aqui. veio hoje não, porque senão seria objeto de estudo aqui. Beleza. Esse case. A gente faz só o programa analisando a vida dele aqui. Ele diz, entrei lá ele, frio está aqui em São Paulo, 15 graus. Quero saber sobre o estelionato amoroso. Ele tá resenhando ou... Tá falando sério. O que está acontecendo dentro do... Tá falando sério. Essas situações... Ele complementa com uma... Porque, na verdade, as pessoas, esses termos... Uma são os termos marqueteiros. Marqueteiro, né? Ele complementa dizendo que é o que João Glicério Oliveira Filho pratica. Meu Deus do céu. Olha. Um sacana. Só isso que eu tenho para lhe dizer. Estelionato amoroso, gente, é termo marqueteiro apenas para situações, algumas decisões recentes, né? Acerca de mulheres que se disseram enganadas por namorados de muitos anos ou companheiros que se relacionaram com elas. Mas apenas por questões... Que sejam homens enganados por mulheres também. Também não, nada. Apenas por questões financeiras, né? Essa discussão, se haveria essa figura. Não há essa figura, não existe esse... isso não é tipificado, isso não é agravante, nada disso. O que há é que se há uma lesão patrimonial demonstrável, né, um dano material que se possa linkar aí através do nexo de causalidade com a conduta do sujeito, ele pode vir a ser condenado em função disso. A questão do dano moral é mais complexa. É isso. É porque, na verdade, o que eles chamam de estelionato afetivo é questão de responsabilidade civil. Não tem nada a ver com responsabilidade civil, nada. E é muito mais complexo. Gente, onde é que tá o ato ilícito aí? Aí é a discussão para trabalhar no campo. Quando a gente fala de quebra de esponsais, olha a expressão fashion, né? A ideia de promessas de casamento ou de promessas de constituição de relação familiares é a ideia da legítima expectativa. Ou seja, aí nesse ponto, o indivíduo tem o direito sempre de não casar. O indivíduo sempre isso pode é dizer... assegurado pelo lei. Assegurado. Agora, a discussão é somente com a ideia de uma expectativa, de um dado, de verificar se há... E a forma do rompimento, né? Ou seja, aquela coisa novela mexicana assim, vamos lá pro casamento e no momento da celebração o padre pergunta e você diz não e sai correndo. Perceba que não é o ato em si do rompimento, mas é a forma como você faz. Nessa questão do abandono, né, por rompimento da relação afetiva, eu costumo dizer assim, o Código Civil é bem direto ao dizer que o casamento só está celebrado no momento que os nubentes manifestam a sua vontade e que autoridades celebrantes dizem casado. Então, se eu tenho que manifestar a minha vontade, eu posso dizer sim ou não. A qualquer momento. Quando eu digo não, eu estou exercendo regularmente o meu direito de dizer não. Então, eu não estou praticando ato ilícito. Ok. Há a possibilidade de responsabilidade civil por atos lícitos, mas não é o caso no caso da ruptura. No caso do estelionato afetivo, é diferente. O estelionato afetivo, Rafa, é aquela pessoa que entrega o seu coração e a sua conta bancária também. Viu aí, Fred? Tem a ver com conta bancária. Na verdade, o objetivo era a conta bancária. Exatamente. E o cara consegue a mulher através do coração. Eu finjo que te amo, mas na verdade eu quero a sua... Seu din-din. Exatamente. Só isso. Eu quero a pessoa, a estabilidade financeira. Na verdade, o que você chama de estelionato afetivo é um termo criminal. É nada mais do que abuso de confiança. Você confia em mim em razão da relação afetiva que eu finjo construir com você. É um nome novo pro golpe do baú. Mas aqui não se chega... acho que não se consuma... É porque não se casa. Mas aqui não talvez é um ato preparatório pro golpe do baú. Pronto, perfeito. É tipo assim, eu te amo, vamos sair pra jantar, deposite o dinheiro na minha conta para que eu possa comprar uma roupa para encontrar com você. Praticamente solicitação. Mais ou menos assim. Professora Lise manda aqui dizendo que compartilha do mesmo medo de professora Ive. Nosso congresso atualmente é uma verdadeira balbúrdia. Olha, por favor, chamar o congresso de balbúrdia é elogiar. Entende? Eu sou professora Lise é educada, professor Rodolfo. Traga outros adjetivos aí, por favor. Por favor. A gente não pode deixar de falar aqui
e eu acho extremamente importante. E lá nos bastidores, a professora Fernanda estava falando e me chamou muita atenção, que é a questão da alienação parental. Esse é um tema fantástico e que, perceba, quando nós falamos sobre temas de abuso sexual, sem querer entrar em estereótipos, mas comumente em situações de abuso sexual, nós, homens, né, lugar de fala de homem, somos normalmente os agressores, somos normalmente os acusados. É interessante falar como a questão da alienação parental, né, ou o reconhecimento como direito positivo da possibilidade de um problema velho com um nome novo, né, essa síndrome de Medeia, né, de imaginar dos filhos utilizados como instrumento de vingança, em que constrói-se, implanta-se falsas memórias, desconstrói-se imagens, né, em que comumente, abstraídos os arquétipos, os homens aí nesse caso normalmente são as vítimas. E note o outro lado da moeda, quem nunca comeu mel quando come se lambuza. Se é algo que está quase num inconsciente coletivo, às vezes, da mesma forma como se fala de falsas acusações de abuso sexual, também se tem falsas acusações de alienação parental. Perfeito. Ou seja, as distorções de institutos fazem com que muitas vezes chega-se, e isso é, sem sombra de dúvida, um tema que está na ordem do dia, a professora Fernanda pode falar muito melhor do que eu, quando se discute hoje, às vezes, há quem propõe pela revogação da lei de alienação parental, quando o fato de haver o preceito normativo ou não vai deixar de existir o instituto. Quando muitas vezes nós temos que verificar que é preciso combater os abusos de qualquer lado. E isso não é algo fácil. Eu falo aí na condição do lugar de fala de magistrado. Eu estou na magistratura desde 95, já são quase, daqui a 3 semanas eu faço 24 anos como magistrado. E digo, nós não sabemos a verdade. Nós temos versões trazidas de cada uma das partes e que, em função do ônus da prova, nós decidimos e construímos uma determinada versão que nos parece crível. Mas eu não tenho sei lá, a penseira lá do Harry Potter, ou eu não tenho uma varinha de condão para me dizer qual é a verdade. Então nós temos que construir uma determinada versão em função trazida das partes. E muitas vezes eu me engano. E aí a fala da professora Fernanda no início, quando ela fala assim, existe um modelo de família, mas existem de felicidade, família feliz, né? Foi assim. Mas existem diversas espécies de famílias infelizes. Isso aí. A alienação parental, ela se encaixa em diversas hipóteses, né? Sim. Ela é muito ligada a casais que não têm uma relação mais vigente, mas é possível, inclusive, se falar em alienação parental dentro do casamento ou da união ainda em vigência. Isso. Ainda. A alienação parental, na verdade, é um fenômeno muito antigo. Sim. Que só ganha visibilidade a partir da década de 80, quando um médico chamado Richard Gardner, psiquiatra, cunha esse termo, mas ela é muito antiga e ganha também muita evidência em função dos divórcios. Lembre-se que a gente não tinha divórcio no Brasil até 1977. Isso. Então, embora a alienação ocorra... Precisou de uma emenda constitucional, número 9 de 77, para poder Nelson ter divórcio Carneiro. no Brasil, tá vendo? Isso Quantas aí. pessoas iam casar no Uruguai, né? Uhum. Isso, novamente. Ou casavam na Igreja Católica Brasileira, lembra disso? Então, o fato é que, a partir do divórcio e agora com a facilitação do divórcio, a tendência é aumentando os casos revelados de alienação parental. Já existiam, só que não se revelava, não se discutia. E se passou a discutir. E nós temos, desde 2010, uma lei no Brasil que reconhece a alienação parental e permite ao juiz atuar para tentar inibi-la ou minimizar a sua extensão, tá? Abuso sexual é a hipótese mais grave de alienação parental. Mas não é... a falsa acusação de abuso. Mas existem muitos outros atos e atitudes que acontecem numa escalonada, né? Que às vezes começam em atos muito suaves e vão crescendo. Então, desde aquela mãe ou pai que não repassa a ligação do outro ao filho, que diz para o outro que o filho não ligou, que marca de deixar o filho sair, né, com a outra parte e no dia inventa uma doença, uma coisa. Muitas atitudes caracterizam e podem caracterizar um processo. Agora, a alienação parental é um processo, não é um ato isolado. Tá? Claro. Ela tem que ser um conjunto de atos.
E o juiz pode adotar medidas que começam em medidas mais leves, como advertência, e podem ir a medidas muito graves, como a suspensão ou até a perda, em casos extremíssimos, de poder familiar. O que ocorre é que, como o Rodolfo lembrou aqui, a alienação parental está vivendo um momento muito difícil no Brasil. Existe um movimento forte, começado pelo CONANDA, Conselho Nacional de Direito da Criança e Adolescente, no sentido de revogá-la, ouvindo o pleito de principalmente mães que têm alegado que a alienação parental está sendo a principal estratégia de defesa de homens acusados de abuso sexual e de violência doméstica contra crianças e adolescentes. Processos em que essas acusações existem têm tido todos eles a estratégia de defesa de dizer não é verdade, é a mãe que está alienando parentalmente. Eu dei uma palestra no fórum, tem 2 semanas, um café das famílias do IBDFAM, e tinha, por exemplo, uma promotora sentada, né, na primeira cadeira que me fez exatamente essa pergunta ao final, e ela disse: Fernanda, eu posso lhe dizer que todos os processos que eu tenho trabalhado, que tem acusações de abuso e de violência, os homens têm se defendido alegando alienação. E aí aquela história, né? Não é que o Instituto seja ruim. O Instituto da Alienação Parental é necessário, porque é uma prática nociva que existe há muito tempo. Mas está se fazendo muitas vezes um mau uso do Instituto. Está se desvirtuando. É coisa boa e dá uma entortadinha, né? Pois é, isso é complicado. Agora eu acho que resolve revogando a lei, não. Porque eu acho que a lei trouxe uma coisa importantíssima, que é instrumentos para que se combata essa prática que é nociva. Filho não é propriedade. Eu canso de ver no escritório, as pessoas sentam em reuniões comigo para se tentar acordo sobre guarda, e muitas vezes a pessoa abre a boca e já começa dizendo: o filho é meu, que é meu filho. Não, meu filho não, o filho dos dois. São 2 pessoas necessárias para se gerar um filho, e se uma delas está querendo exercer a paternidade ou a maternidade, esse é um direito seu. Na verdade, um direito e um dever. Constitucionalmente falando, além de tudo, é um dever. A gente não discute abandono afetivo, a gente não discute a possibilidade de indenizar um filho porque foi abandonado por um pai ou por uma mãe. Então, como é que você... Alienação parental é uma responsabilidade civil para perda de uma chance de uma paternidade presente. Pois é, pode ser, inclusive. Então, eu acho que revogar não resolve, tá? Eu acho que a gente precisa ver como é que vai fazer. Não vai revogar os fatos, e muito menos o abuso. Sim. E a alienação parental existe, e é praticada, assim como o abuso sexual intrafamiliar, é uma realidade tristíssima. Eu li uma pesquisa recente sobre estupro, que dizia que mais de 60% dos casos de estupro no Brasil são praticados contra crianças e adolescentes e por pessoas da sua rede familiar e de apoio. Sim, isso. Muito mais comum do que o estupro da rua. Fred Andrade trouxe aqui uma situação que, aproveita que você tocou aí na questão prática da alienação parental. Primeiro ele comenta aqui que acha uma extrema covardia e que quem alegasse não fosse provado deveria ter algum tipo de pena gravíssima. E ele faz uma afirmação no seguinte sentido: sabe por que não há jurisprudência sobre a alienação parental? Porque os pais desistem e acabam fazendo acordo. É bem por aí ou não? Existe jurisprudência, mas não uma jurisprudência tão farta quanto outros institutos de direito civil. Acordo, então ela Existe. Muitas vezes, eu vou lhe dizer, muitas vezes as pessoas vendo situações... Eu li um relato de uma mãe outro dia que eu fiquei penalizada. Ela dizendo que o abuso existia, o abuso era real, e que a acusação da parte contrária de que ela praticava alienação e que ela ia perder a guarda compartilhada, que ela ia se tornar exclusiva, fez ela retroceder e permitir que o filho voltasse a conviver com o abusador, para que essa convivência não fosse exclusiva e que ela ainda tivesse o acesso à criança em guarda compartilhada. Quer dizer, isso é uma coisa que não pode acontecer, né? É uma situação meu Instagram muito tá bombando ruim. Aqui, eu tenho que mandar um abraço aqui pro pessoal do Jeito de Gestão, aqui para Vinícius, para Lula, também que mandou um abraço. Beijo, meninos. Para aqui Henrique Gesteira também, mandei de repostar aqui, e depois eu recito uma poesia sobre alienação parental. Vamos. Se der tempo, pode? Vai, claro. Vai falando assim. Ó, aqui você manda, vou recitar aqui então, assim, ó. 7 minutos. Acho que eu devia ter cantado. Podia ter cantado. Não, porque é dos namorados, podia cantar alguma coisa assim, podia cantar. Cantar o quê? Um poema é mais romântico ainda. Então, mas aqui é sobre alienação parental, não sei. Você viu aqui? Eu não sei, vamos lá. Fica à vontade, professor. Aqui, você, alienação parental. Qual o sentido de ser deixado só? Qual o significado de virar joguete de quem o criou? O que faz alguém transformar o fruto do amor em uma forma para torturar alguém a quem já se entregou? Como imputar tamanha dor a quem não pediu sequer para vir ao mundo viver ou provar o seu sabor? Quando os filhos viram massa, só se constrói um muro de tristeza. Quando filhos viram moeda, só se paga o preço do rancor. Quando os filhos viram brinquedos, só se joga o jogo do ódio.
Quando filhos viram propriedade, só se é dono do seu próprio veneno. Morte, tragédia, culpa, homicídio doloso da inocência, isolamento, depressão, raiva convertida em manipulação, roubo, furto, perda, impulsante sede de não. Vítima que é assassina também de seu próprio eu, em uma Medeia que ensina o avesso de amar o seu, para ao mesmo tempo nunca mais ser de ninguém. Não seja algoz de quem te ama. Não seja cúmplice da frustração. A vida vai além da lei e da cama. E o mundo não é só comiseração. Se relacionamentos terminam, filhos são para sempre. Se partir é doloroso, mas ainda é deixar de ser gente. Muito bem. Salve de palmas, professor aí, viu? Rapaz. Aula de alienação, né? Já estamos aqui com mais gente mandando mensagem. Rodrigo Tardio manda um oi. Oi, Rodrigo. Vânia Pereira manda aqui, obrigado, queridos mestres. Um abraço aqui de Petrolina, em Pernambuco. Abraço, Petrolina e Vânia. Eu queria... Quero conhecer a Petrolina, viu, gente? Ó, não conhece? Não conheço ainda não, tem que ir lá. Ó, também não. Viu? O professor Pamplona está aí. Essa época é boa para ir lá, Pamplona. São João. Deve ser, né? Professora, ainda para poder a gente encerrar não, para continuarmos dentro da alienação parental, que eu acho que esse tema ele mobiliza, né? Acho que ele mexe com as coisas mais podres que a gente pode imaginar de uma relação que já foi um dia de cumplicidade, né? Homem com a mulher. Na verdade, a alienação parental, ela tem diversas vítimas, né? Não só contra quem você quer praticar alienação, mas a criança e o adolescente principalmente. Não, mas é a criança que é a pior, realmente, de fato. É a criança que me parece o objeto, a pessoa que mais sofre com isso. As relações afetivas e familiares têm essa peculiaridade, né? Elas, numa relação familiar, por exemplo, de filiação de pai, mãe e filho, ela não é bilateral, né? Então, você tem várias vertentes da mesma moeda. Então, não só aquela pessoa, o seu ex-cônjuge, ou o pai, né? Ou a mãe da criança, mas a criança também, óbvio. A criança que sai perdendo no aspecto psicológico. E muitas vezes avós, tios, muita gente se envolve nas práticas. E eu fico imaginando você. Deve ser um negócio devastador para todo mundo, né? Para a família inteira, né? Agora, professora, processualmente falando, essa discussão sobre a alienação parental se dá no bojo de uma ação de quê? Uma ação de guarda? Como é que é? Ela pode se dar incidentalmente na ação de guarda ou ela pode se dar autonomamente. Existe uma discussão grande sobre a competência, né? Muita gente entende que a competência deveria ser das varas de infância e juventude, que elas estariam melhor aparelhadas. Elas têm a questão do depoimento lúdico, sem dano, etc. Mas, em geral, entende-se como das varas de família, tá? Às vezes há controvérsia, mas, o geral, eu conversava isso com o doutor Alberto Raimundo, que é juiz de família e presidente do BDFAM da Bahia, e a gente tem visto que se afirma mais comumente as competências de vara de família, ou ação autônoma, ou, incidentalmente, aí com a questão da guarda. É um tema e é complicado, além de tudo, porque a origem da alienação parental como instituto jurídico, ela está muito ligada às pesquisas do Gardner, né, do médico, e ele tem sido muito questionado. Muita gente o entende como pedófilo, inclusive. Ele escreveu muita coisa controversa sobre a questão da pedofilia, suicidou, inclusive, em 2003, e tem usado muito a origem dele para atacar o próprio instituto. E é importante dizer... absurdo, né? Pois é. E é importante dizer que a alienação parental, ela não se confunde com a chamada síndrome de alienação parental, que é a SAP. A SAP é muito questionada em termos de cientificidade. Muita gente diz que não há prova de que a SAP exista, tanto que ela não foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, OMS, nem pelas instituições americanas de psiquiatria. Mas eu diria o seguinte, ainda que ela não tenha, né, ela não goze desse prestígio científico consolidado, a gente que trabalha com direito de família e que vê a alienação acontecer, quando ela acontece, ela costuma deixar marcas e consequências para as crianças e adolescentes, principalmente crianças menores. Porque é difícil você lidar com a síndrome de lealdade que a alienação instaura na criança. A criança não se sente livre para gostar de quem ela deveria gostar, porque o outro está fazendo a campanha contra. Então, se ela quer ficar com o pai e a mãe está fazendo a campanha ou vice-versa, ela se sente horrível toda vez que ela está com aquela pessoa e se sente péssima quando ela não está. É uma mistura de sentimentos horrível. Então, se costuma relatar que a criança vítima da alienação, ela tem problemas escolares, ela tem problemas de sociabilidade. Não todas, né? Mas muitas vezes. Chega-se a apontar casos de tentativa de suicídio, de automutilação, de problemas escolares sérios, genurese noturna, criança que já parou de fazer xixi na cama, volta a fazer, tá?
Então, são questões sérias. Agora, não podemos esquecer, volto a dizer, que o abuso real é uma situação também muito séria e pouco falada no Brasil. Eu achei muito engraçado, Ivi, ano passado, retrasado, houve toda aquela polêmica com o caso do MASP, de uma criança que tocou no pé de um homem nu, né, levada pela mãe. E eu fiquei assim tão indignada naquela época com o fato de que aquilo ganhou uma repercussão tão grande. A criança estava acompanhada da mãe, tinha um aviso de proibição na porta da idade, 18 anos, e todo mundo só falava daquilo, que aquilo era pedofilia, uma maluquice, uma confusão de conceitos. E o abuso intrafamiliar, que é real e constante, ninguém fala, ninguém trata. É um tabu. E a gente precisa enfrentar, porque as nossas crianças e adolescentes também são vítimas disso. Então, existem as duas coisas, tá? As acusações reais e as falsas dentro de processos de alienação. Claro. O direito não pode desconsiderar nenhuma das duas. Fico sempre muito comovida com os magistrados e promotores que têm que lidar com essas situações, porque não é fácil, é como o Rodolfo falou. Você deslindar qual é a verdade de uma situação como essa, é por isso que o direito de família jamais pode caminhar sozinho. Verdade. Quem só sabe direito de família não sabe nada sobre direito de família. Direito de família, ele é necessariamente multidisciplinar, interdisciplinar. Ele precisa andar de mão dada com a psicanálise, com a psicologia, com a sociologia, com outras ciências que permitam ao juiz, ao promotor, aos advogados que vão trabalhar com aquilo, né? Fornecer os melhores esclarecimentos, ajudar as partes e resolver essas questões. Talvez o direito de família seja um dos únicos ramos que vai estar mais salvaguardados da inteligência artificial, né? Porque você não tem como aplicar uma fórmula padrão para Precisamos solidificar a cultura da mediação. Precisamos buscar essa Precisamos. Muitos casos seriam melhor resolvidos com mediação familiar do que mediação familiar extrajudicial do que com atuação processual, por exemplo. Perfeito. O professor Pamplona falou, a professora Fernanda repetiu a questão da situação do juiz, né, na hora da decisão. Foi publicado agora, hoje, mas não, na verdade ontem, ainda hoje, são 11h59. E é mais um tema de direito civil, especificamente nessa interface com o direito administrativo. Eu tô achando que a vai ser aqui um civilista. Decreto 1930, que regulamenta o artigo 20 da lei de introdução às normas do direito. Fala muito de teoria da decisão, né? Então, quem gosta de teoria da decisão e teoria do direito aí, fica uma leitura bem interessante. Ficou até denso o texto e me parece uma produção legislativa que foi feita com certo cuidado. Não posso testar o tipo de qualidade até agora. Segunda atuação relevante da LINDB em relativamente pouco tempo, né? A LINDB foi alterada. Na verdade, essa norma agora vem para regulamentar aquela essa alteração inicial. Que trouxe toda uma construção com base na teoria da decisão. Ainda muitas dúvidas. E talvez para, digamos assim, ter um controle maior dentro da utilização de cláusulas gerais ou de conceitos jurídicos indeterminados no campo da atuação. Quero mandar um beijo aqui para a Aline Cosenza, que está nos ouvindo no ar aqui, mandou um beijo aqui no ar. Obrigado, Aline. Galera, infelizmente... Por aí, Vi também tá... Ó, aqui, ó. Meia-noite. Feliz Dia dos Namorados para todos. Feliz Dia dos Namorados. Inclusive para meu namorado que está ali nos filmando. Aqui o namorado, a professora Fernanda aqui. Marido, namorado. Cláudio, Gabi, Pedro. Namorido. O namorido. Galera, está aqui. Rafael, eu quero ir para casa. Obrigado. Dia dos Namorados. Mas já, Ivy, que é isso? A cabeleira tá dormindo, já, o Vitor já perdeu, tá triste. Obrigada. A gente não consegue, com um tema novo, o sistema de direito civil, seria muita pretensão esgotar qualquer coisa aqui, mas ainda assim foi muito bom. Na verdade, a gente fez um panorama para preparar várias outras pautas do direito de verdade. Que não faz essa dobradinha aqui, então, abrindo o apetite dos nossos telespectadores, ouvintes, etc. E o professor Pamps, que já é sócio da bancada. Eu tô virando aqui, já pensou aqui? Só fazer o meu barulhinho aqui. Obrigado de novo, velho. Foi o prazer meu é sempre aqui. Ele não vai cantar, também. Ele não vai cantar, não. É pra cantar no Dia dos Namorados. O que você quer que eu cante aqui? Termina com uma música romântica. Uma música romântica, lá cantando My Way. Vamos lá. Quer que eu canto aí, Gabi? Veja aí. Podia ser
Dia dos Namorados, né? Tem que começar. Se você quer ser a minha namorada, oh, que linda namorada, você poderia ser, se quiser ser somente minha. E podia cantar também. Valeu, galera. Obrigado. Até semana que vem. Você acabou de ficar mais perto da aprovação. Aula extra.